As narrativas são perigosas, sabe por quê? Porque chamam as pessoas que invadiram aqui o dia 8 de terroristas e golpistas, mas as pessoas do Black Box estão sendo absolvidas. E eu repudio veementemente depredação de patrimônio público, como aconteceu aqui no dia 8. Mas jamais essas pessoas podem ser chamadas de terroristas, inclusive tomar penas de 16, 17 anos, coisa que nem mesmo bandido do José Dirceu, por exemplo. Ou seja, estuprador, gente que comete latrocínio nesse país não pega 16 anos de cadeia, mas uma coitada que veio aqui e fez baderna, coisa que a esquerda cansou de fazer, toma as penas aí desproporcionais. Daniel Silveira, que essa casa fez um papel vergonhoso, está na cadeia por crime de opinião. Felipe G. Martins está preso de forma ilegal até agora. Ou seja, narrativa por narrativa, a esquerda tem feito injustiça, mas eu tenho certeza que a tirania nesse país está com hora marcada para poder derrubar. Não tenho medo de vocês. Me bota na cadeia porque eu chamei Lula de ladrão, que eu vou colocar minha sentença num quadro e vou bater palma. Esse país precisa de homens com testosterona. É isso. Tadinha, que barra. Eu quero falar sobre a manifestação bolsonarista em Copacabana no domingo. E o título da minha fala é Parabéns pelo culto. E eu vou me dirigir aos organizadores deste culto. Porque foi um culto, foi um tipo de culto. No Brasil, há liberdade para proclamar publicamente a fé. Não há perseguição religiosa, por exemplo, a nós cristãos, evangélicos. No governo Lula, nenhuma igreja foi ou será fechada, as igrejas continuam crescendo normalmente. Ou seja, não há perseguição religiosa. E vocês sabem disso, mas vocês dissimulam e tentam esconder a questão, porque quando nós criticamos esse movimento, dizem que nós estamos sendo intolerantes religiosos, ou seja, confessando que no fundo este é um movimento religioso. Estão assumindo que há uma campanha religiosa para tomar o Estado brasileiro e dominar a sociedade brasileira, com um tipo de culto. E quem critica isso é taxado de intolerante religioso. O problema é que vocês querem usar o Estado brasileiro e o poder político para transformar o culto de vocês em norma, regras e leis para toda a sociedade brasileira. E isso é profundamente violento e brutal. Estão tão alienados pelo próprio fanatismo, não conseguem perceber que a sociedade brasileira é mais plural que as 32 mil pessoas que estavam em Copacabana, que o Rio de Janeiro é mais plural que as 32 mil pessoas que estavam em Copacabana, não conseguem perceber que existem milhões de cristãos e de evangélicos que não concordam com essa ideologização e essa bolsonarização da igreja e do evangelho. O que se pensa? Que todo cristão no Brasil é tipo Malafaia? O que se pensa sobre a sociedade brasileira? Que o Brasil é composto por 200 milhões de Malafaias? Eu reconheço que a extrema-direita de conteúdo fascista tem força política no Brasil, mas tem uma estratégia de se fazer maioria absoluta e apagar a diversidade que existe em nossa sociedade. Então, um alerta para a sociedade brasileira que eu deixo aqui. Vocês que são cristãos e evangélicos, que não concordam com eles, eles vão atacar vocês. Vocês que são católicos, da diversidade que há no campo católico, eles vão atacar vocês. Vocês que são judeus, muçulmanos, de outras religiões, eles vão atacar vocês. Vocês que são das religiões de matriz africana e das espiritualidades indígenas, eles atacaram, atacam e vão atacar vocês. Vocês que não têm religião, eles vão atacar vocês. Aliás, vocês que gostam do Parintins no Amazonas, vocês que gostam dos festejos de São João no Nordeste, vocês que gostam do samba e do carnaval, Rio, Recife, Bahia, vocês que gostam das rodas de rima do hip hop, eles vão atacar vocês por um motivo simples. Eles vão atacar tudo e todos que não sejam iguais a eles. E vão fazer isso em nome de Deus. Funciona basicamente assim: Bolsonaro é ungido, Messias, escolhido por Deus para governar o Brasil. O Brasil, então, é do Senhor Jesus. Quem não concorda com Bolsonaro não concorda com Jesus.
é absolutamente perverso. E eles são capazes de tentar dar golpe em nome disso. São capazes de depredar, vandalizar a sede dos três poderes em nome disso. E não vai ser surpreendente se daqui a pouquinho aparecer um atirador ou um homem bomba, cheio de testosterona, disposto a matar em nome disso. Porque eles querem exatamente isso. Estão partidarizando o púlpito, colocando o Bolsonaro acima de Jesus. Estão fanatizando, destruindo famílias, separando pessoas. Agora eles querem pegar essa lógica e transformar o Estado brasileiro, com toda a sua pluralidade, numa extensão da sua visão religiosa fanática de mundo. E estão manipulando perversamente a religião. O culto fanático de domingo usou de louvores, orações, textos bíblicos. Eles manipulam o repertório religioso e, no fundo, é um projeto miliciano de poder para livrar Bolsonaro da cadeia. Como diz o teólogo Ronilson Pacheco, é um nacionalismo cristão heteromachista, supremacista, fascista, que usa a força e faz da religião a política. E vou dizer mais, para concluir, nem como pastor eu concordo com isso, porque Jesus, quando quiseram proclamá-lo rei à força, ele chamou isso de tentação diabólica. Jesus se afastou para orar, para se manter no meio do povo, no meio dos pobres, porque usar a fé como projeto de poder para desrespeitar a diversidade, sinceramente, em nome da democracia e da diversidade, esse projeto tem que ser derrotado. E até em nome de Jesus de Nazaré, esse projeto tem que ser derrotado. Peço 30 segundos para terminar, senhor presidente. Então eu concluo. Em nome da democracia e da diversidade, temos que denunciar a manipulação da religião, a partidarização da igreja, a bolsonarização do evangelho para mobilizar o ódio. Estão usando louvores, textos bíblicos e orações. Mas esse projeto tem muito mais a ver com quem crucificou do que com quem foi crucificado. E em nome da democracia, temos que derrotar o fascismo. Estamos vivenciando uma captura da política pelo ódio e pela mentira. São mentiras que são proferidas sem qualquer tipo de pudor. Eu lembro muito de uma frase de Nelson Rodrigues e eu me reporto a ela para caracterizar o que nós estamos vivenciando. O absurdo perde a modéstia. No dia 21 de abril, dia de Tiradentes, também dia do aniversário de Brasília, o ex-presidente inelegível, acusado de roubar joias, de falsificar cartão de vacinação, chama um ato em defesa da liberdade de manifestação, da democracia. Ele, que não nega, que estabeleceu uma minuta para decretar estado de sítio no Brasil e que estava organizando um golpe. Cada dia mais nítida a intenção de organizar um golpe que estava sendo dolosamente construído. E de forma absolutamente irônica, um escárnio com a nação, ele tenta chamar um ato em defesa das liberdades. Ora, não se pode, em nome da defesa da liberdade, se defender o crime, porque há crime quando se utiliza da mentira, há crime quando se tenta atentar contra a própria democracia. Aliás, foi o seu filho que disse que bastava um jipe, um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. E eles tentaram organizar esse ato e passaram meses organizando este ato. Passaram meses, fizeram vídeos bem elaborados, tentaram de toda sorte fazer com que este ato fosse um ato que pudesse ter bastantes pessoas. Mas o ato foi um fracasso. O ato não reuniu ninguém com uma quantidade significativa de pessoas. O ato, comparado a outros atos anteriores, ele indica que o povo brasileiro sabe o que está acontecendo neste Brasil. E sabe que se defende a democracia quando se defende as instituições. Aliás, esses, na ausência de mito,
Querem pegar um bilionário estrangeiro que atenta contra os poderes constituídos no Brasil e transformá-lo em mitos. São os mesmos que bateram continência para a bandeira estadunidense. O povo do Rio de Janeiro não compareceu a este ato. Foi um fracasso. O ato onde se tentou ir contra a própria liberdade e os direitos. Por isso eu diria que é preciso que nós entendamos o que está acontecendo nesse país. Essa tentativa de descaracterizar, de desqualificar a política, porque a política é instrumento de debate de ideias. Não pode ser grosseria pura. Não pode ser para anular o outro, porque o outro pensa de outra forma. Não pode ser para que se suba em um palanque e se diga que o Brasil precisa de homens com muitos hormônios masculinos, desrespeitando as mulheres numa fala misógina e absolutamente inadmissível. Por isso eu concluo com Nelson Rodrigues repetindo: o absurdo perdeu a modéstia. Enquanto isso, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta o desemprego, está diminuindo o desemprego, diminuindo a inflação, está tirando o Brasil da fome, está reconstruindo um Brasil que foi destruído pela lógica fascista que ostentou uma faixa presidencial devidamente arrancada pelo povo deste país. Chupa que a cana é doce, meu filho.